dia. É uma honra estar aqui na Casa do Povo. Uma alegria rever os nossos amigos vereadores. Aliás, 2 vezes ou 3 vezes por semana eu venho assistir a sessão. E me sinto feliz aqui, viu? Quero cumprimentar a Marisol, nossa presidente. Sempre com esse sorriso de sol. O Bressan, nosso amigo vereador. O nosso grande amigo José D'Ambrosio, tive a honra de trabalhar com ele no orçamento comunitário. Aprendi muito com ele e aprendemos junto, com certeza. Mas eu estou aqui para falar um pouco sobre o movimento comunitário, só que um pouquinho antes eu tenho que falar sobre vereador. Em 99, quando eu iniciei o trabalho de líder comunitário, a minha filha perguntou, ela era pequenina, e perguntou: pai, o que é ser um vereador? E eu cortei no meio, Lucas. E eu disse assim: vereador é ver a dor. É ver a dor do povo e transformar em leis para beneficiar depois as pessoas, trazendo melhor qualidade de vida. É isso que essa menina veio falar aqui agora. Essa vereadora do Cruzeiro do Sul, que derramou suas lágrimas por sua cidade. E todo vereador que tem o espírito comunitário também derrama suas lágrimas lutando pelo seu povo. E aqui tem uma vasta... alguns líderes comunitários que viraram vereador. Renato Oliveira só está na Câmara por tantos anos porque iniciou como líder comunitário. Eu podia falar de Rafael Bueno, o seu Camilles, que por excelência faz um trabalho comunitário. É vereador, faz leis, mas faz um trabalho comunitário. Gladys Frisso, minha companheira do orçamento comunitário. Saudade daqueles tempos que Caxias, não sei por que não teve mais. Eu espero, se o Scalco virar prefeito, eu espero se o Felipe Greimeyer virar prefeito, eu espero que a Denise, ao virar prefeito, traga a participação popular. Traga a caixa preta que durante anos o movimento comunitário lutou para que fosse aberta. E daí voltava para o povo um pouco dos seus impostos em forma de obra. Foi assim, né, Xuxa? Nós no orçamento comunitário. Foi assim, Valim, você lá no Serrão como líder comunitário. Estela como líder comunitário. E tantos outros líderes comunitários. Obrigado, Lucas Dil. O homem que lutou para que o centro comunitário não fechasse quando o prefeito entrou em guerra com Caxias. Aliás, o nome já dizia. Mas nós erramos em eleger ele. Depois queria destruir o centro comunitário. Mas eu falei de vereadores e líder comunitário. Até perguntaram para mim: mas você é candidato? E eu brinquei, né, Felipe? Eu não sou candidato porque eu abri mão pro Sartori, mas ele não quis. Aprendi essas brincadeiras com o D'Ambrosio também, né? Mas, meus queridos, eu quero falar sobre movimento comunitário. A entidade UAB, que aos 61 anos, e vocês receberem uma folha dos 60 anos e dos 50 anos, onde nós expressamos um pouco do sentimento comunitário em Caxias do Sul. Claro que ainda há luz para ser trocada, ainda há lixões espalhados, ainda há árvores para ser cortadas, como tem lá na Zona Norte, quase caindo sobre a avenida. Sobre a principal que vai para Flores da Cunha. Então não é assim dizer que tudo é casa arrasada quando alguém defende uma ideia. Aqui é a casa do povo. O que vocês decidem aqui impacta a vida de muitas pessoas. Claro que falar tudo que vem na mente é besteira. Às vezes erramos em falar tudo que vem na mente. Mas quando nós programamos, estudamos e colocamos diante da sociedade o que nós queremos, claro que faz a diferença. Obrigado, Fiuza, o aniversariante de hoje. Colocou meu primeiro projeto na Câmara de Vereadores, o Dia da Bíblia Sagrada. Isso os evangélicos não esquecem, viu, Fiuza? Ao ex-vereador Henrique Silva colocou o segundo projeto, o Dia do Desbravador. Eu fui escoteiro desbravador da Igreja Adventista, do qual faço parte há 50 anos quase. E ali veio a lei. A terceira lei foi o prefeito Adiló que mandou. Pena que ficou só na lei. Apresentei para o prefeito a lei da Loteria de Caxias, que arrecadaria milhões por mês. Talvez não haveria tanto choro nos seus discursos dizendo que não há dinheiro. Me desculpa. Talvez não haveria. Seria um dinheiro a mais. Ou abriria o orçamento comunitário, cujo dinheiro para o orçamento comunitário nunca passou de 11, 12 milhões.
Aliás, no último governo do Pepe foi anunciado 14 milhões. Então, a necessidade de o povo receber de volta aquilo que ele paga de imposto. E parabéns pelos discursos daqueles que lutam em prol disso. Daqueles que acreditam que a participação popular, que o povo participando das reuniões... aliás, os vereadores foram aos bairros. E não só foram os bairros. A Câmara de Vereadores, sobre a tutela e a presidência do nosso amigo José D'Ambrosio, escreveram um livro sobre o movimento comunitário. Obrigado, D'Ambrosio. Quero agradecer publicamente. Às vezes, nós demos tantas flores aos mortos e espinho aos vivos. Não reconhecemos o que as pessoas fazem, nós devíamos reconhecer mais. No momento em que o Rio Grande passa por essa tragédia, acorda no gaúcho um sentimento muito adormecido, que é do amor, da solidariedade, se tornar um pouco mais humano. E como isso faz falta no dia a dia, entre as famílias, entre os políticos, entre os amigos, como faz falta entre as sociedades. Obrigado, José D'Ambrosio, pelo livro do movimento comunitário. E mais, a Câmara Foi os Bairros nasceu dentro da UAB. Quando o nosso vereador e presidente da Câmara, Moisés Paese, em memória, nós conversávamos e dissemos: Moisés, o povo não sabe os limites de um vereador. É claro que às vezes tem vereadores sem limite. Mas o povo não sabe os limites de um vereador. Então é importante nos bairros mostrar os limites. E foi criado lá junto com ele o Câmara Vai aos Bairros. E a Câmara Foi aos Bairros recebeu todas as demandas dos bairros de Caxias. Depois da tragédia do Guerra, o Cassina e o Eloy Frisso foram na UAB e receberam todas as cartas e reivindicações dos moradores de bairro. Depois veio o Adiló, recebeu novamente, porque foi na UAB. Depois, os vereadores foram de novo, Câmara Vai aos Bairros, receberam tudo de novo. E o prefeito Adiló criou o Fala Caxias. Ou melhor, a ida aos bairros, Fala Caxias, né? E recebeu tudo de novo. Mas se pegar todos esses pedidos ao longo do tempo, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Eu sugeri, minha presidente Marisol, no passado, que se criasse em Caxias um departamento de resolveria. Porque o Alô Caxias recebe as demandas. Os vereadores recebem a demanda. Cada vereador tem 2 assessores. E se somar tudo isso, todos eles recebem a demanda. O prefeito recebe, o secretário recebe. O problema está em fazer. Em fazer. Parabéns aos líderes comunitários que ocupam os cargos hoje na prefeitura. Ao Luiz Rocha, do Habitação. Ao pessoal ali do Relações Comunitárias. O nosso abraço. A Tere e o Pedrinho lá no Samai, que trabalho extraordinário que fazem. Aonde tem líderes comunitários, parece que a coisa anda mais, Felipe. E as coisas acontecem. Por isso que os vereadores mais guerridos e as vereadoras mais briguentas, no bom sentido aqui dentro dessa Câmara, são aqueles que lutam pelo povo. Ô, Bressão, eu ia na casa do paizão do Bressão, tenho uma saudade, viu? E quando eu chegava na casa lá no bairro, lá do Esplanada, você pequenino ia gritando: pai, o Jesus chegou. E ele dizia: opa, o Jesus chegou. Era o presidente da UAB que ia lá ter reunião com o teu pai. Porque nós íamos em cada bairro. Então a gente tem essa lembrança de um trabalho que a gente procurou fazer. Na Zona Norte eu poderia falar? Sim, eu posso falar da Zona Norte. A Zona Norte, a vergonha que era a entrada do bairro Pioneiro, colocamos lá 20 vereadores e 1.000 pessoas na rua. E aí saiu a rotatória que entra para o bairro Pioneiro. Na frente da Codeca trancamos 5 vezes. E depois de trancar 5 vezes, saiu a rotatória. Hoje a vergonha da Zona Norte é na frente do Porto Seco. E talvez vamos ter que começar a trancar para fazer um barulho. Parece que Caxias do Sul, se não fazer um barulho, não sai. A Tânia Menezes, minha líder comunitária, dizia: sem bafo na nuca não funciona. E é verdade, às vezes tem que fazer um barulho. Eu poderia falar da Zona Norte, da nossa UBS, que vai ser destruída agora e vai ser reconstruída uma nova. Estamos esperando. Eu podia falar das UBS que falta remédio, falta médico. Poderia falar, mas vocês já falam isso no dia a dia. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês.
o movimento comunitário completou 61 anos. Eu tive o privilégio de ser presidente do meu bairro. De 91 a 93 eu fui vice-presidente. De 93 a 95 eu fui presidente do Vila IP. E em 95 eu já me elegi presidente da UAB. Ô, bênção. Tivemos uma disputa com o Renato de Oliveira, onde criamos uma amizade que até hoje é mais que irmão. Porque a Bíblia Sagrada diz que tem amigos, Cadore, que é mais chegado que um irmão. Então eu queria dizer para vocês, o movimento comunitário, eu escrevi algumas coisas, passei para vocês, e eu estou escrevendo agora mais uma. O que eu perdi em ser líder comunitário. E também você pode escrever o que você perdeu ao ser vereador. Aí, mas como que você perdeu? Você perdeu a oportunidade de ficar parado e não fazer nada pelo teu povo. Você perdeu a oportunidade de se entregar à tristeza, à depressão, à doença e não produzir, porque você foi colocado nessa terra numa missão de ajudar. E ajudar, empurrar para frente e olhar para o alto. É isso, Cadore, que faz a diferença das pessoas. É isso que transforma as pessoas em melhores pessoas, quando elas têm essa vontade de fazer. Eu fico feliz de estar aqui, me sinto honrado. Quando eu sento ali, D'Ambrosio, e fico olhando os vereadores aqui, eu fico imaginando a vontade de alguns que fazem os seus discursos inflamados, a luta de cada um. O que cada um produz, nós estamos sabendo e o povo está sabendo. E vou dizer mais, 350 a 380 candidatos a vereador vai ter em Caxias daqui a pouquinho. E é engraçado que a maioria desses, eu não estou aqui criticando os pré-candidatos, mas a maioria pode ter certeza, são aqueles que criticam vocês. Mas querem o lugar de vocês. Vocês estão entendendo? Porque acreditam que dá para chegar aqui e fazer melhor. Eles acreditam, por isso são pré-candidatos. E aliás, a democracia nos dá isso, né, Lucas? A democracia nos dá oportunidade. Para prefeito também. Qualquer um pode se inscrever para ser prefeito de Caxias. Mas ser prefeito de Caxias, meu amigo pescador, não é para qualquer um. Para ser prefeito de Caxias tem que ir mais. Tem que fazer mais. Não pode ficar com mimimi. Eu já vi isso ao longo da história. Eu passei pelo prefeito Vitório III, Mansueto, Pepe Vargas, Vanim, Sartori, Alceu Barbosa, a tragédia do Guerra. E agora o nosso prefeito Adiló. E cada homem ou mulher que almeja dirigir essa cidade, fica o recado do movimento comunitário. Fazer mais pelos bairros. Fazer mais pelos bairros. Não pode ficar assim, meu amigo, filho do Zoraide, grande líder. Não pode ficar assim 6 meses, 8 meses, 1 ano sem trocar uma lâmpada. Não pode. Caxias tem 500 mil habitantes. Ou senão temos que fazer que nem Rafael Bueno, hein, Rafael? Meu líder comunitário e presidente do partido. Tem que dar umas tijoladas, de repente, para fazer o pessoal trabalhar. No bom sentido. No bom sentido. Mas, gente, eu era para falar um tempo, o Valdir Walter viria falar outro tempo. Eu fico grato, quero agradecer desde agora, parabenizar o Fubica, que está ali assistindo. Fubica, pré-candidato pelo PDT, grande líder comunitário que retornou a Caxias com a missão que Deus está te colocando. E a vocês, vereadores, desejar que Deus abençoe. Afinal de contas, se na nossa caminhada nós não tivermos a nossa fé, a nossa esperança, já temos começando frustrado. Exatamente. O nosso amigo Xuxa, que trabalhou no orçamento comunitário, lutou muito pelos bairros. Cada um de vocês que eu olho, eu sei que vocês têm história, têm trabalho. Cada um tem a sua história. Eu me lembro quando eu indicava pessoas para o meu amigo pescador lá no Cine. Nossa, o que esse homem fez? Eu não estou aqui fazendo campanha para ele, até porque eu não sei se ele é pré-candidato a prefeito ou a presidente da República. Não? Gente, quantas pessoas eu indiquei para o Lucas Dil, para o Camiles, para o Rafael Bueno, para o Lucas ali, ó, o seu Cici agora está forte contigo porque você tem feito um trabalho grande junto com o Cici lá no Planalto. O Bressan, na sua região, Bressan, que Deus abençoe. Se inspire naquilo que teu pai fez. O teu pai ia à luta, como você vai.
Eu sou do tempo, meus amigos, que nós botamos um caixão de defunto lá no pedágio, lá debaixo, junto com o Dalto da Rosa Maciel, junto com as lideranças comunitárias. E eu não sei por que de um tempo para cá parece que existe um entreguismo para esse negócio de pedágio. Nossa, o Bressan fez um discurso ontem, Bressan, dizendo que esse negócio de ir a Porto Alegre, de dar para cá... Gente, não deveriam cobrar mais pedágio enquanto a coisa não voltasse ao normal. E fique de olho, porque essas empresas de pedágio ainda vão pedir ao governador Eduardo Leite ajuda. E se duvidar, vão pedir ajuda ao governo federal. Tem que ficar de olho. Agora, abrir para que o povo passe no momento de necessidade, vocês não esqueçam, nem todos têm o sentimento de ver a dor. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Quero saudar e cumprimentar o Darcy de Jesus, esta grande liderança, não só da Zona Norte, mas de toda a nossa cidade, ex-presidente da UAB, e sempre com uma oratória invejável e fala com sensibilidade, fala com conhecimento de causa, fala porque vivencia a comunidade no dia a dia. Este é o legítimo papel do líder comunitário, daquele presidente de bairro que caminha nas ruas, que realmente, como falar, sente a dor do povo. Conversa com as pessoas e é um ouvidor. Peço a palavra, presidente. É aquele que escuta a comunidade. Peço a palavra, presidente. E tenta levar as demandas ao poder público. Nós todos sabemos as limitações que o poder público tem, que a própria Câmara de Vereadores tem, mas estar vigilante, estar pronto para levar essas demandas que é o importante. E isso faz com galhardia, faz sempre com muita disposição. E aqui eu quero lhe cumprimentar pela sua história. História no movimento comunitário, história como líder religioso também, história como um cidadão que quer ver a sua cidade melhor, que quer ver seus irmãos melhor. Então, aqui o Tenente Cristiano, em nome, né, do PRD também, lhe saudar, mas lhe desejar sempre muita felicidade, muita saúde. Continue sendo esta pessoa que você é, um conselheiro, um bom amigo, um amigo da comunidade. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela união de bairros e viva o movimento comunitário. Obrigado. Com a palavra para os seus 2 minutos. Quero cumprimentar o Jesus, né? Que tive oportunidade de trabalhar no orçamento comunitário junto com essa fera. E meus primeiros passos políticos foi através do orçamento comunitário e aprendi muito com você, Jesus. Eu criei um projeto, Jesus, que chama-se Bairro Limpo. Desculpa aí. Eu criei um projeto, desculpa aí, que se chama Bairro Limpo, se espelhando no orçamento comunitário. Eu vou aos bairros de Caxias do Sul e ofereço esse projeto, primeiro para o presidente. Eu tive agora, poucos dias atrás, no bairro Marilã, agora já temos um bisano no outro bairro, onde nós procuramos, a primeira pessoa que a gente procurou, que nem nós fazíamos no orçamento comunitário, é o presidente do bairro. O presidente do bairro é a porta dos bairros de Caxias do Sul. Ele sabe toda a dificuldade do seu bairro, da Boca de Lobo, da Luz Queimada, toda a necessidade que tem está na mão do presidente. Depois a gente procura as lideranças comunitárias para se unir a gente. Depois procuramos os times de futebol, procuramos o clube de mães, e assim nós conseguimos entrar no bairro e pedir ajuda para que nós juntos botasse a mão no Bairro Limpo. O Bairro Limpo oferece o Bota Fora, com apoio aí da Codeca. Nós faz revitalização na praça, né, com apoio da Esmela, a gente precisa do poder público. Também a gente faz a iluminação, a gente busca as obras. Então a gente faz o Bairro Limpo nos bairros de Caxias do Sul, se espelhando
no orçamento comunitário, que foi tão bom, nós aprendemos tanto no orçamento comunitário, e esse vereador veio dessa liderança comunitária, e aqui dentro da Câmara de Vereadores eu estou sempre falando nesses movimentos que ajudou muito Caxias do Sul. Obrigado, Jesus, por ser meu amigo, e muito obrigado aí a todos. Em nome da bancada do programa... Enquanto Jesus falava, eu ficava... Era um filme que passava na minha cabeça, né, Jesus? Eu venho do movimento comunitário com muito orgulho, né? Porque desses movimentos que a gente lutou para ter uma escola, para ter uma creche, para ter ônibus, para ter um saneamento básico, principalmente nós que moramos afastados do centro, era a oportunidade que nós tínhamos. Eu comecei a vivenciar na política no tempo que funcionava assim, era no Pepe Vargas, no Sartori, no Alceu. Nesse governo, infelizmente, nós não tivemos esse tipo de trabalho que é tão importante para as nossas comunidades. Nós não vimos ruas sendo escolhidas pelos moradores ou obras que eram importantes nas suas localidades. Ouvimos sim, como tu falaste, que teve o Fala Caxias, que nós vereadores fomos nos bairros, nós fomos. Mas eu não vi nada de concreto e fiquei muito triste agora aqui, nesse momento que eu fiquei pensando, Jesus, a gente lembrar de tudo que era feito, de como nós recebíamos o pessoal, de como nós víamos aquelas salas, inclusive, presidente, na escola da sua irmã, Denise, onde colocaram mais de 1.000 pessoas. Foram mais de 1.000 pessoas pedindo obras para as escolas, os pais. Então, era um momento que a gente podia realmente ver o sofrimento e o que era importante para a comunidade. Espero que realmente, como tu falaste, quem assumir a nova prefeitura pense com carinho nesse movimento comunitário, mas que ele entre em... que ele se concretize, não só receber para conversar. Vamos trabalhar. Muito obrigado. Representante. Palavra, presidente. Bom dia, representando a UAB, né? Líder comunitário de muito tempo. Eu acho que se tem alguém que faz trabalho voluntário, até falei isso ontem e parabenizei, são as lideranças dos bairros e não só os presidentes. Todas as associações, todas as pessoas que compõem a associação estão ali trabalhando. Eu conheço muita gente que faz isso e acho que esse é importante, valorizar todas as pessoas, mas eu queria comentar um pouco essa questão do orçamento participativo que começou com o prefeito Pepe Vargas, seguiu como orçamento comunitário até o governo do Alceu Barbosa e, infelizmente, parou. E tenho certeza que, se for eleita a pré-candidata Denise, tu não tenha dúvida que não só o orçamento participativo vai voltar, mas com muito mais vigor, com muito mais discussão envolvendo as comunidades, as pessoas, porque ninguém mais do que a comunidade que está lá na ponta, nos bairros, na cidade, para saber sobre as suas necessidades, os seus direitos. Então, isto vai ser garantido, não tem a mínima dúvida. Mas eu quero aqui dizer que nós, vereadores e vereadoras, assim como o poder executivo, precisa muito das AMOBs e da UAB, porque é assim que a gente vai conseguir realmente construir uma cidade prioritária onde a necessidade da população vai chegar até nós. Então, parabéns à UAB, parabéns a todas as associações de moradores. Obrigada. Representando a bancada. Parabéns pela dicção oratória, pelas explanações que você fez, desenvolveu ali. Essa bola. Eu diria que é um trabalho nobre. A UAB, como também as associações de moradores, eu fiz parte da gestão 2010 a 2012 como secretário de obras da MOB. E eu lembro que quando eu vim aqui na prefeitura abrir os protocolos, os processos administrativos, representantes do orçamento comunitário iam lá no bairro. Era um nivelamento de calçamento, era uma rede de esgoto, era uma boca de lobo. Algo simples existia, acontecia, saía do papel e se tornaria realidade.
Hoje, de fato, existe uma grande dificuldade. Inclusive, muitas vezes, até para tu ter uma comunicação, até para ter um retorno de certos secretários. Então, naquela época, do ex-prefeito Pepe Vargas, Sartori e Alceu Barbosa Velho, eu posso dizer assim, tinha-se orgulho de vir na prefeitura e o orçamento comunitário, de fato, dava resultados. Acompanhava, tu agendava numa terça-feira, numa quarta-feira, num sábado, eles iam lá e abriam o protocolo e davam para o líder comunitário. E você acompanhava. Em questão de 30 dias estava feito o serviço. Então, vamos esperar que no futuro volte essa atividade, volte a ter a maior valorização, porque de fato os presidentes de bairro são muito cobrados e de fato é um trabalho que você não tem fins lucrativos nenhum, mas a incomodação, o estresse, porque a população cobra sim. Meu muito obrigado. Representante. Uma frase do Darcy Jesus, ela sempre trazia frases boas, né? Tudo que se faz com amor, as coisas andam melhor e mais rápido. Eu desde 2008 trabalho pela região norte e sei da história do complexo esportivo, que na época o secretário de Esporte e Lazer era o colega Felipe Germemeyer. A Rua dos Torneadores, que ligam Vila Ipê até a saída da RS 122. Nós estivemos juntos no PPV do governo Ieda, onde conseguimos a UBS do Belo Horizonte, também o ginásio que está lá no complexo esportivo, as festas de Natal. Cada governo faz um pouco, cada governo faz a sua parte. Eu quero, me perdoem os que entendem de números, mas a administração mostrou na última semana um recurso disponível de mais de 100 milhões, pelo que eu vi no Jornal Pioneiro. E nós temos um orçamento comunitário sem recursos. Então eu não consigo compreender. Um superávit, que bom que tem superávit, que bom. Mas precisamos muitas demandas da região, porque quem vai caminhar na Zona Norte, na Zona Sul, quem vai caminhar somos nós. E nós precisamos de recursos. Só para encerrar, quero dizer que esses dias cheguei numa casa de carnes e tinha um senhor e o senhor não me viu. E o senhor falando mal de políticos. Olha, eu tenho muito orgulho de ser vereador, muito orgulho. E eu não brigo com ninguém, mas que ele ouviu. E um baita de um advogado, sim, mas tem advogado ladrão. O açougueiro que estava me atendendo, tem muitos que lidam com abigeato. Ele estava trabalhando. E eu, num sábado de tarde, estava trabalhando também. Então, parabéns a si. Belo de um resumo. Orçamento comunitário, com recursos, não tudo aquilo que a comunidade quer, mas as principais demandas precisam, porque o prefeito sentado lá não consegue enxergar uma cidade desse tamanho. Obrigado. Obrigado, presidente. Em nome do Adelar de Jesus, eu quero saudar também o Fubica, uma liderança comunitária, e a todos os líderes comunitários da nossa cidade, os presidentes, homens, mulheres, os jovens, os mais experientes, os dirigentes da União de Bairros, e dizer, Adelar, a importância que tu tens no movimento comunitário. Tu é um incansável, um guerreiro, uma pessoa que está sempre com a tua pastinha na mão, levando a tua história, a tua bagagem de luta. E a nossa UAB precisa se reinventar. A UAB precisa se reinventar. Eu sou do tempo do Daltro Maciel, que a gente ia para a praça e fazia protesto, não importando se era Sartori, se era o seu. A gente fazia manifestações por causa da saúde, por causa do transporte coletivo, a gente lotava a Câmara de Vereadores. Então o movimento comunitário precisa sair da zona de comodismo e se reinventar. O Valdir é uma ótima liderança, mas nós precisamos mais os presidentes de bairros, voltar à época da Tânia, que se atirava embaixo de viatura de polícia, que a gente se abraçava. Eu tenho uma foto tua simbólica, um cordão humano para não invadirem a UAB. É uma foto simbólica, tua com um fusquinha na frente.
da UAB. Então nós precisamos se reinventar. E tu é um personagem central nessa história de mais de 60 anos de união e luta da nossa UAB. Eu fui presidente de bairro com 17 anos. Fui diretor da região centro pela UAB por 6 anos, na época do Dalton Maciel. Está lá em Praia Grande, volta e meia eu ligo para ele, está só pescando e tomando sua pinga. Mas está feliz da vida. E com todo o seu legado que deixou aqui para a nossa cidade. Mas nós precisamos, encerrando, presidente, nós precisamos fazer algo que é essencial para a mobilidade das pessoas nos seus territórios. E que é o sinônimo de união e luta, que é o orçamento participativo, o orçamento comunitário. E isso passa pelas associações de bairro. E quando não tem isso, é uma forma de silenciar as nossas lideranças. Então esperamos que no próximo governo a prioridade seja o protagonismo da população através da participação popular. Obrigado. Obrigado. Prometo 3 minutos. Quero cumprimentar aqui também o vereador, esse jovem vereador que está aí, uma liderança em ascensão, né? Jovem, já secretário da habitação, né? O moleque, né? Bonito apelido, né? Mas o moleque no bom sentido. Eu quero agradecer porque o moleque tem feito um trabalho extraordinário aos nossos moradores da região norte. Só eu levei 18 lonas para a região norte para cobrir as casas com essa chuvarada e indiquei famílias para que viesse ali pedir uns brasilites. Então, obrigado, vereador. Que Deus abençoe você também na sua caminhada. Eu quero rapidamente agradecer à Câmara de Vereadores, na pessoa da nossa presidente, a Marisol, a mesa aqui, né, aos meus amigos vereadores. Eu acredito que todos são meus amigos, né? Me sinto bem quando converso com cada um de vocês, aprendo com vocês, com certeza, e nós temos junto na caminhada. Tá? Alguns às vezes me perguntam, D'Ambrosio, e brincam, mas você vai ser candidato a vereador? Por enquanto não, irmão, meus amigos, por enquanto não. Por quê? Porque o meu partido ainda não sabe a caminhada que vai ter. Eu não sei se vai ser o Felipe, o nosso candidato a prefeito. Não sei se vai ser o Mauro Pereira, não sei, entendeu? Não sei o que o MDB vai fazer, mas eu sou soldado do partido, como diz o Rafael Bueno, né? Meus amigos, eu agradeço a todos vocês e digo uma coisa, continue nesse lema, vereador, ver a dor do povo e criar leis que traga benefício à comunidade de Caxias. Meu abraço também, eu sei que ele vai ver esse vídeo da nossa fala aqui, o nosso abraço também para o Corlate, né, que é o pai da nossa amiga aqui, Romualdo Corlate, que junto com nós também trabalhou na UAB no meu tempo. Gente, é isso, muito obrigado, uma ótima quarta-feira e um ótimo feriado a todos nós. Obrigado.